Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria poder estar com vocês uma vez mais, faz algum tempinho, né? Glória a Deus. E a gente não vem aqui, mas também nós estamos ali pertinho, né? Ali em Rondônia, e não dá para ficar vindo direto, mas é uma alegria rever os irmãos, alguns alunos nossos. Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo, culto de missão, Marcos, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 14. E depois também vamos estar lendo em Timóteo. Enquanto você acha, eu quero agradecer a Deus, agradecer o irmão Admilson pela coragem de nos indicar para o pastor para estarmos neste dia aqui. Também ao pastor Paulo pelo voto de confiança na indicação do servo do Senhor. Marcos capítulo 16, a partir do verso 14. Vamos ler só até terminar esse capítulo, aí nós vamos para outro texto. Diz assim, Marcos capítulo 16: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já o tinha visto ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Agora abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Vamos ler também alguns versículos, começando do verso 1 e parando no verso 8. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Verso 6: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora
a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Podeis assentar, irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu estou feliz e alegre por essa oportunidade. Acertado com o pastor Paulo sobre o tempo, e os irmãos me conhecem, a gente é muito cauteloso com a questão do horário. Procuramos não passar o horário que nos é proposto, mas também não deixamos nem um minuto para trás. Aproveitamos todos, porque estamos falando da palavra de Deus. É culto de missão, e toda vez que uma igreja realiza culto de missão, é bem verdade que o foco é tentar conscientizar a igreja da sua missão nessa terra, da sua tarefa nessa terra. Vale lembrar de início que nós não estamos aqui apenas por estar. O fato da igreja estar na terra, há um propósito profundo da parte de Deus. Para quem não sabe, Paulo, quando ele vai escrever a sua carta aos Tessalonicenses, explicando acerca do arrebatamento da igreja, ele vai dizer que tem um que ainda resiste às forças demoníacas, que está aí tentando atuar com força, porém ela não consegue atuar com força, porque a Bíblia diz que tem um que ainda a resiste. Só que a Bíblia diz até que do meio seja tirado. Então nós estamos deixados, vamos dizer assim, nessa terra, porque a terra precisa da igreja. Quando Jesus vai dizer no seu sermão que nós somos sal e que nós somos luz, é porque a igreja é que dá sentido, a igreja é que dá sabor, a igreja é que não permitiu ainda que esse mundo fosse dominado pelas trevas. Então, meu querido que me ouve nessa noite, eu quero, antes de começar a ministrar a palavra de Deus, conscientizar você que, embora Deus tenha pessoas melhor do que você para usar, melhor do que você para fazer a tua obra, e deixa-me aproveitar a oportunidade e corrigir um erro que a gente ouve por aí no meio da igreja, dizendo que a igreja está na terra para adorar a Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa: no céu, Deus tem quem o adore muito melhor do que nós. Então nós não estamos aqui na terra só para adorar a Deus. Nós estamos aqui, segundo vai nos dizer o profeta Isaías no seu capítulo 43 e no verso 7: fomos criados, formados e feitos para a glória de Deus. Deus, Ele quer ser glorificado por intermédio do teu viver e da tua vida. E como é que eu levo glórias a Deus? Cumprindo o que Ele espera que eu e você, como igreja, cumpra nessa terra. Irmão, então qual é a minha missão nessa terra? Nós lemos dois textos da Bíblia Sagrada, o texto de Marco e o texto de Timóteo. No texto de Marco, nós vemos o Senhor da igreja, o próprio Jesus Cristo, nos seus momentos finais na terra. E nos momentos finais que Ele está na terra, Ele tem uma única preocupação:
E aí Jesus resolve reunir eles, tratar a incredulidade de coração, porque ele já tinha ressuscitado. Alguns já tinham falado, olha, ele ressuscitou, mas alguns dos discípulos disseram, mas será que é verdade? Será que ressuscitou mesmo? Jesus aparece, corrige essa falha deles, dá-lhes um puxão de orelha e conscientiza pela última vez a missão deles, dizendo, ide, glória a Deus, ide anunciai, ide pregai, ide testemunhai. E aí Jesus, consciente de que a tarefa não era fácil, faz algumas promessas, dizendo, olha, esses sinais vai seguir os que crêem. E o texto vai nos dizendo algumas promessas que ele vai fazendo, e quando chega no verso 19, o texto diz assim, e tendo dito isso, partiu. Então as últimas palavras de Jesus, se tu prestou atenção na leitura, foi uma palavra de preocupação. Será que eles entenderam? Será que eles vão cumprir? Deus fiel, aleluia. Será que eles vão alcançar o ideal que eu estabeleci para eles? Aleluia. Aí no segundo texto que eu li, agora já é, depois de Cristo, uma das maiores figuras do cristianismo. Quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo agora, nesse texto, nessa segunda carta de Timóteo, ele está preso em Roma. O ano é cerca de 67, o imperador é Nero. Nero havia apanhado fogo em Roma. É só tu ler a história da igreja que tu vai entender. Ele havia colocado fogo em Roma e precisava de achar um culpado. Como Roma não gostava muito do cristianismo, pegou como bode de expiatório o apóstolo Paulo, lançando ele no cárcere. Paulo, ele está ciente que dali ele não vai sair mais. Ele vai expressar isso a partir do verso de número 6, quando ele diz, eu já estou sendo oferecido por aspersão. Ele tem consciência que o que ele pode fazer, ele fez. Só que agora ele está escrevendo para o seu sucessor, Timóteo. E Timóteo, para tu entender o porquê dessa carta, Timóteo, ele está desmotivado. Timóteo está desanimado de fazer a obra. E Paulo lá em Roma fica sabendo que Timóteo está pastoreando Éfeso, mas por causa das dificuldades que ele estava enfrentando, ele estava pensando em parar. Timóteo estava enfrentando algumas dificuldades, dentre elas, dificuldade ministerial, porque os obreiros mais velhos não queriam respeitar ele porque ele era novo. Timóteo estava enfrentando também outro problema, a questão de heresias. Ou seja, a igreja cresceu, agora tem bastante obreiro, começa a se ter muita ideia, e muitas ideias, nem todas batem com a palavra. E agora, por não bater com a palavra, Timóteo precisa lapidar, peneirar esses ensinos. E ele começa a encontrar dificuldade. Sem contar da dificuldade da saúde que ele tinha. A ponto de Paulo, na primeira carta, aconselhar ele a colocar um pouquinho de vinho na água, por causa do problema de saúde que ele estava tendo, por causa da água da cidade de Éfeso. Ou seja, se tu prestou atenção na leitura que nós fez, tanto da primeira como da segunda, a segunda agora, Paulo está preocupado com a obra que está correndo risco de parar, e ele vai escrever para Timóteo uma carta energética. Se tu estudar a história de Timóteo, tu vai saber que depois que Timóteo recebeu essa carta, ele morreu fazendo a obra. Foi uma vitamina para ele. Só que o que Paulo vai dizer para ele? Paulo vai dizer para ele o mesmo que Jesus disse
Alguns vão procurar os seus pregadores preferidos, que falam o que eles gostam. Aí Paulo vai dizer, mas independente disso, Paulo vai dizer para ele, insista em exortar, em pregar, em ensinar. Paulo vai dizer no verso 5, sendo sóbrio sobre as aflições, faz a obra de um evangelista. Paulo termina dizendo, faça, cumpra o teu ministério. E aí tu deve estar se perguntando, muito bem, pregador, eu entendi o contexto do texto e que tu explicou, e o que eu tenho a ver com isso? Grande é teu nome, Deus. E é daqui para frente que eu e você entra nessa história, porque a obra do Senhor não é fácil. Se fosse fácil, lá em Mateus capítulo 18, Jesus diria que a seara seria grande, mas também teria muitos trabalhadores. Só que ele vai dizer o contrário: a seara é grande, agora os trabalhadores é que são poucos. A obra de Deus, ela é árdua, ela é trabalhosa, e nem todos estão dispostos a fazer a obra de Deus. Estamos em culto de missão, e a minha missão é conscientizar você com uma mensagem da parte de Deus. E se fosse para mim dar um tema para essa mensagem, o tema seria: os céus está contando com você. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu começar, eu já estou sentindo a presença do Senhor enquanto eu vos falo essa palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Existe muita gente equivocada a respeito do reino de Deus. Existem muitas pessoas pensando que Deus depende de você. Deixa eu te falar uma verdade. Há uma grande diferença entre depender e precisar. Deus, à luz das Escrituras, Ele precisa de você. Agora, entenda uma coisa: Ele não depende de você, porque depender é quando não se tem mais ninguém para fazer. E certa feita, oh glória, quando disseram para Jesus: manda esse povo calar a boca, parar de anunciar, parar de falar, parar de fazer, Jesus disse: olha, se eles se calarem, as pedras vão clamar. A obra de Deus, ela não está presa a você. Deus apenas com a Deus apenas com a sua bondade, com a sua misericórdia, estendeu para você a oportunidade de cooperar com Ele nesta grande obra. Mas se tu não estiver disposto a fazer, Ele tem alguém para fazer. Deixa eu te mostrar isso à luz da Escritura. A Bíblia vai nos dizer no livro de Reis que certa feita Elias ficou picudinho porque a Jezabel tinha falado que ia matar ele. Ele ficou todo tristinho, todo aborrecidinho. Sabe o que ele fez? Ele entrou na caverna, e quando chama ele para sair da caverna, ele vai dizer assim: olha, só eu fiquei. Já viu esse tipo de crente? Se tirar eu do trabalho, a obra não vai lá, irmão, para de graça. Eu me lembro de uma igreja que eu pastorei, tinha uma irmã que estava
época de Noé, eu acho que ela pisou no barro. Grande é teu nome, Deus. Olha minha, pastor Paulo. Aquele ciclo de oração estava tipo que travado, sabe? Não ia. E eu orando a Deus, falando, Senhor, o que está acontecendo com isso? E o Senhor falou, troca. Eu falei, então vamos trocar. Cheguei nele e falei, irmã, lamentavelmente esse é o teu último ano. Ano que vem tu pode ajudar, mas lá na ponta da rabeira. Porque na cabeceira vai ter outro piloto para ministrar o ciclo de oração. Ela olhou para mim e disse assim, tu vai ver, esse ciclo de oração vai acabar. Porque ela pensava que a obra dependia dela. Estava igual Elias na caverna. Só eu fiquei. Aí Deus chama o Elias e disse, olha, deixa eu te falar um negócio. Enquanto tu está aí dentro da caverna, escondido, eu tenho lá no meio do ferro, lá encarando o Baal, 7.000. E matar, eles não se dobram. Deus estava dizendo, olha Elias, tu está pensando que a obra está presa a você, mas tu está enganado. Eu tenho 7.000 para te substituir. O irmão, não deixa Satanás te iludir, pensar que a obra de Deus sem você não vai, com você ou sem você, ela vai. Deus me traz aqui nessa noite para trazer uma mensagem de conscientização ao teu coração, porque é culto de missão. Deus está contando com você, porém se tu não estiver disposto a ir, Ele tem alguém melhor para mandar no teu lugar. Eu sempre costumo dizer, você pensa que eu sou bobo de pensar que só eu sei pregar? Deus quer. Tem gente que prega melhor que eu. Tem gente que prega sem gritar, sem babar no microfone, sem ficar para lá e para cá, sabe, com toda a eloquência, com toda a hermenêutica. Eu sei que tem. É por isso que eu não sou bobo. A cada oportunidade que Deus me dá, eu não deixo ela passar, porque ela não vai voltar. A Bíblia nos diz, o sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele diz que Deus dá duas coisas para o ser humano: tempo e oportunidade. Agora, o que nós vamos fazer com o tempo e a oportunidade que Ele nos dá é por nossa conta. Mas um dia nós vamos se assentar perante Ele para prestar conta. E eu acredito, sem medo de errar, que naquele dia Ele vai dizer, eu te dei tempo. O que tu fez com o tempo que eu te dei? Eu te dei oportunidades. E o que você fez com as oportunidades que eu te dei? Paulo vai tentar conscientizar Timóteo. Paulo vai dizer, olha Timóteo, a obra de Deus não é fácil, mas você tem um chamado, você tem um propósito, cumpra o teu ministério. Ou seja, Paulo está dizendo, Timóteo, o que eu pude fazer, eu pude. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Paulo estava querendo dizer, Timóteo, a minha parte eu fiz, agora cabe a você fazer a tua parte. Então essa preocupação com a obra, Deus quer, aleluia. Não é só hoje que os pastores perdem o cabelo quando se vai fazer a nova diretoria. Eu vou chegar agora em Rondônia e já tenho uma diretoria para me montar. E eu costumo dizer que é o trabalho que mais dá trabalho para o pastor, é montar a diretoria. Por quê? Porque na verdade muitos são chamados, porém poucos escolhidos para exercer os seus trabalhos, as suas funções. Eu lembro uma igreja de quase 400 membros. Chegou para mim e falou, vamos fazer uma campanha de oração para Jesus salvar uma regente de adolescente. Eu de risada e olhei para ele e falei, o senhor está brincando? No meio de 400 pessoas, tem dificuldade de achar uma regente? Ele, pois é, meu filho,
Vamos orar, porque não está fácil. Irmão, a necessidade da obra, ela não é de agora. Se você for lá para o Antigo Testamento, lembra quando Isaías é surpreendido, quando os céus bradam, no capítulo 6, no verso 6 e 7, os céus bradam, tipo assim, jogando uma indireta: a quem eu enviarei? Isaías percebe e diz: eis-me, envia-me a mim. Ele se prontificou, mas percebe que desde aquela época havia uma preocupação em quem iria. Lembra de Jeremias, quando Deus falou com ele: Jeremias, eu te dei as nações por profeta. Por quê? Porque ele estava querendo escapar do propósito de Deus para a vida dele. Se a gente for para o Novo Testamento, irmão, nós vamos ver essa preocupação tão nítida, que se tu abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 18 e verso 8, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Porque Jesus estava vendo o caminho que a obra lá ia tomando. Paulo vai escrever aos Romanos, também demonstrando a preocupação com a obra, dizendo assim: como eles ouvirão se não houver quem anuncie, quem pregue? Deixa eu fazer uma pergunta para você: como a tua família vai ser salva se quem Deus colocou lá para ser o pivô da salvação, para ser o canal, não está querendo fazer jus à escolha que ele fez? Como Deus vai alcançar os seus se quem ele escolheu para ser o representante dele não quer abraçar a oportunidade que ele está te proporcionando? Olha, isso é muito sério. Em Lucas capítulo 16, nós vamos ver um homem no inferno, preocupado com a família que estava viva e que ele sabia que o caminho que ela estava trilhando levaria ela para o mesmo destino que ele estava. E aí ele pede misericórdia ao pai Abraão para que enviasse um anjo lá. O pai Abraão vai dizer para ele: olha, lá já tem a lei. Eu creio que se fosse nos dias de hoje, Jesus diria para ele assim: lá já tem a igreja. Mas o problema é que a igreja ultimamente não tem abraçado a causa que Deus colocou sobre ela. Eu sou pastor de igreja, eu sei o que eu estou falando. Eu pastoreio lá cerca de 70 membros, 70 pessoas aproximadamente. Eu sei a dificuldade que se tem quando se trata em fazer a obra de Deus. Tem que quase pedir por misericórdia para que alguém use de compaixão e chegue junto para auxiliar. Por quê? Porque não, eu não sou da frente. Por quê? Não, porque agora tenho fulano, tenho Beltrano. Ei, para de graça. Eu vim aqui nessa noite trazer uma mensagem conscientizadora ao teu coração. Lá em João 15:16, não foi eu que disse, foi o próprio Jesus que disse. E ele disse: não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você e te nomeei para que vai e dê fruto. E a pergunta é: cadê os frutos? Cadê
vão te injuriar. O que é te injuriar? É te fazer raiva, é te fazer passar nervosismo, é te inquietar. Por causa do que, pastor? Não é por causa de você, é por causa do chamado, é por causa do propósito. Mas Paulo vai dizer para Timóteo: olha, cumpre o teu chamado. Oh, irmão, se eu vou falar para você o tanto de injúria que já me fizeram por causa da obra de Deus, Deus fiel, aleluia. se eu for contar para você o tanto de raiva, de estresse que eu já passei por causa da obra de Deus, pastor, do jeito que tu está falando, tu está deixando eu com medo. Deixa eu te falar, a obra de Deus não é para qualquer um. Aleluia. Não é para qualquer um. E eu te mostro na Bíblia. Jesus escolheu 12, mas dentre os 12 tinha o Judas que se matou, o Pedro que Jesus teve que trabalhar e trabalhar bastante no caráter dele, porque se Jesus não vai atrás dele, ele tinha abandonado tudo. Tinha o Tomé nem se fala do Tomé, né? O Tomé é aquele que não acredita. Ele falou: não, se eu não colocar o dedo, eu não vou querer não. Deus fiel. Não é para todos. Deus fiel. Então, se Ele te chamou, Glória ao teu nome, Deus. se Ele te escolheu, meu irmão, agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Agora olha o que Paulo vai dizer para Timóteo: desde agora a prova da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E olha o que ele diz para Timóteo: e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo vai nos revelar nesse texto que o Senhor da obra, Ele é justo e Ele tem uma recompensa para dar a cada um, aleluia, que está aguardando a vinda dele, mas não aguardando de qualquer maneira, aguardando o seu propósito, pois é esse o contexto que Paulo vai aconselhar Timóteo. Paulo vai dizer: Timóteo, trabalha, cumpra, faça a tua parte, porque tem recompensa para você, porque tem recompensa para você. Deixa eu te falar uma coisa: os céus estão contando com você, e você não trabalhará para os céus à toa ou em vão. Irmão, uma das perguntas que mais me fazem é se vale a pena. Deus fiel, aleluia. Vale a pena, irmão Geraldo? Quase todas as noites você está saindo aqui, ali, colar, e de dia trabalha igual um doido e chega correndo em casa, toma um banho, vai fazer a obra do Senhor. Alguns gostam, alguns não gostam, e assim sucessivamente. Alguns reconhecem, outros não reconhecem. Vale a pena? Eu digo sem um pingo de cisma, vale a pena. Glória a Deus. Se não é fácil, eu vou ser sincero, não é fácil. Mas Jesus não deixou ninguém enganado. Em João 16:33, ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Ele está dizendo: não vai ser fácil, mas eu venci. Ele está dizendo: ei, continua fazendo a obra, porque eu, o dono da obra, eu venci. Ou
Deus. Porque a Bíblia diz que nós fomos postos como espetáculo aos anjos. Grande é o teu nome, Deus. Eu creio que o anjo fica olhando assim, pastor Paulo, naqueles momentos baixos da vida, quando a coisa está apertada, quando o coração está difícil. Eu creio que os anjos ficam lá assistindo. Vai meu servo, vai, eu te ajudo. Você vai conseguir, vai. Porque a Bíblia diz que nós somos colocados como um espetáculo. Então os anjos, eu creio que ele nos assiste, torcendo para que nós não pare, porque a Bíblia nos diz que a recompensa não é para quem começa, não é para quem vai até a metade, não é para quem vai Apocalipse, é até o fim, é até o fim, é até o fim, é até o fim. Enquanto tu estiver com vida, vai fazendo a obra, vai levando o evangelho. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é necessário. Se tu parar, a pedra vai clamar, a pedra vai clamar. Se tu parar, Grande é o teu nome, Deus. continua fazendo a obra. Eu não sei como Deus te usa, eu não sei como Deus, aleluia, se revela por intermédio de ti. Mas deixa eu falar uma coisa: quando se fala de obra de Deus, irmão, a gente limita a obra em uma simples mensagem de 30, 40 minutos, ou em um ou dois louvor, e acredita que a obra de Deus é só isso. Deus é muito além disso. Glória. Jesus disse que até um copo de água, se tu der para o servo dele, Deus fiel. reconhecendo que ele é um servo de Deus, a tua recompensa por essa obra já está garantida. Aleluia. Amém. Ei, se Deus usasse só para pregar, a obra limitaria, findaria. Porque tem gente que não gosta de consegue ouvir Deus por meio de um conselho. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas conseguem ver Deus em um andar de um servo dele. Está lá no livro de Reis, quando aquela mulher chama o marido dela e diz: olha, vem aqui, esse homem aí que passa aqui na frente de casa todos os dias é um santo homem de Deus. Ou seja, você pode ser um instrumento de Deus, aleluia, mesmo sem o microfone na mão. Glória a Deus. Deus te chamou porque Ele sabe da tua utilidade no reino. Deus fiel. Olha, irmão, tem coisa que tu faz que se eu for fazer não dá certo, não funciona, não vai para frente. Eu falo isso porque Deus me ensinou isso de uma maneira que depois eu tive que me retratar e pedir perdão. Eu já contei aqui em outra hora, mas deixa eu enfatizar, pois eu estou vendo alguns rostinhos diferentes. Chegou uma época da minha vida que, por eu ter 9 anos de professor da escola, 7 de superintendente, eu pensei que eu sabia tudo e que tudo que fosse fazer envolvendo a escola podia deixar comigo, que eu matava no peito e resolvia. Um dia faltou uma das secretárias da escola dominical, e aí a outra chegou para mim e disse: professor, o senhor podia fazer a chamada dessa irmã para nos ajudar? A companheira faltou. E eu disse para ela: irmã, isso aí é moleza, passa para cá que eu resolvo isso aí para a senhora. E ela me deu, e eu peguei aquela chamada lá e fiz do meu jeito. E aí fui para a sala dos jovens ensinar. E quando eu estava ensinando na sala dos jovens, chega a irmã na porta e diz: irmão Geraldo, o que tu fez aqui? Aí eu já fiquei todo sem graça. Eu falei assim: irmão, eu fiz a chamada, a senhora pediu para mim fazer. Irmão, mas tu esqueceu de anotar isso, tu esqueceu de anotar aquilo. E eu fiquei sem graça ali. Falei: irmã, vê lá o que a senhora faz, dá um jeitinho.
E ela tá bom na hora que ela virou as portas. Porque eu sei da serventia delas. E naquele dia eu aprendi uma lição. Cada um de nós tem a sua forma que Deus usa no reino, mas todos nós somos úteis no reino de Deus. Paulo chega a dizer, aleluia, que tudo contribui para o bem daqueles que sabe aquele irmãozinho que te faz raiva, aleluia, ele também é um instrumento de Deus para aprimorar a tua vida espiritual, levando você à maturidade espiritual para lidar com outros lá na frente. Eu me lembro de um livro que eu li, muito interessante, que dizia: sou feliz porque eu tenho inimigos. Deus fiel, aleluia. E ali eu aprendi à luz da palavra que até aqueles irmãozinhos que às vezes nos faz raiva são instrumento de Deus. Aleluia. Ô irmão, Grande é teu nome, eu espero que não seja o teu caso fazer raiva nos demais irmãos. Aleluia. Mas não tem problema, você também é útil. Deus fiel, aleluia. Você também tem serventia. Glória. Estamos em um meio de pessoas, de seres humanos. Todos devemos não parar mediante as dificuldades. Eu não sei como Deus te usa, mas deixa eu tentar ajudar você a entender esse negócio de ser usado por Deus. Sabe quando aquela pessoa que tu nem conhece, que tu nem sabe, chega perto de você e começa a abrir o coração para você, começa a contar da sua vida, do seu relacionamento, do teu casamento, sem entender nada o que está acontecendo, e às vezes costuma a pessoa sair e você fica pensando: meu Deus, o que é isso? Eu nem conheço essa pessoa. É a forma que Deus te usa. Deus te dotou de uma graça tão grande que você consegue, aleluia, atrair pessoas olham em você e conseguem sentir Deus em você, e Deus encaminha elas até você, para que você possa ser um instrumento, um canal dele, aleluia, lá na escola, lá na faculdade. Deus escolheu você porque Ele sabe, aleluia, da tua importância na obra de Deus. Aleluia. Os céus contam com você. Olha, irmão, o ano está apenas começando. Deixa eu te dar uma notícia que todas as vezes que eu dou ela, eu costumo arrumar alguns inimigos. Eu quero te conscientizar. Salmo de número 90, verso de número 10. Vai nos dizer que o tempo da existência humana é limitada. Ali diz que é de 70 a 80 anos. Se passar de 80, diz as escrituras, o melhor disso é canseira e enfado. Então, como ninguém quer perder, né, Edmilson? Vamos ficar com 80 anos. Olhando por essa matemática, comparando com a idade que você tem, eu quero te dar um choque de realidade. Quanto tempo você ainda tem para fazer a obra? Agora, esse é o tempo que você ainda tem para fazer. Agora, dentro desse tempo que ainda te resta, você tem que utilizar ele para você, para a tua família, mas não se esqueça de usar em prol do reino de Deus. A gente costuma dizer, eu me lembro de uma aluna minha uma vez, que veio falar comigo que um dia eu quero ter esse tempo, e eu lembro que eu disse para ela, o mesmo tempo que Deus me deu,
choque de realidade para ela. Porque às vezes, irmão, a gente fica terceirizando. Oh, glória! A missão que Deus nos proporcionou. Missão essa tão prazerosa, tão gratificante, que os anjos desejaram. Mas o Senhor reservou a nós, seres humanos, para sermos o transmissor dessa mensagem. E a gente fica terceirizando. Não, isso é serviço do evangelista. Isso é serviço do pastor. Não, eu tenho a minha vida para cuidar. Eu tenho a minha família para cuidar. Eu tenho os meus negócios. Eu tenho os meus afazeres. Irmão, para com isso. O mesmo tempo que tu tem é o mesmo tempo que o pastor tem, 24 horas. Tu não é melhor do que eu. A questão é a prioridade. Qual é a tua prioridade? É você em primeiro lugar ou é o reino de Deus? Jesus falou sobre isso. Ele disse que deve ser primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele nos tranquiliza dizendo: e as demais coisas eu acrescento. Ô irmão, eu sou testemunha